dia, boa tarde, boa noite, ou então até boa madrugada, se você estiver vendo isso de madrugada, seu desocupado. Então, esses dias eu vi um vídeo relativamente antigo, né, do Gema Please, com o nome de Meus Jogos Favoritos e Como Eles Me Marcaram. E eu pensei, uau, realmente, muito interessante. Aí eu fiquei vendo e revendo, até que eu parei pra pensar, peraí, eu também tenho coisa pra falar sobre uma certa franquia. Essa franquia em especial é muito importante pra mim, porque eu acompanho ela desde muito cedo e ela tem um puta apelo emocional pra mim também. Então nada mais justo do que eu comentar sobre ela e compartilhar aqui minhas experiências e como eu fui conhecendo ela cada vez mais, até eu virar o fã que eu sou hoje. Mas antes de falar sobre, vamos voltar pra uma época mais antiga, onde os consoles mais em alta da época eram coisas como o NES e o Master System. Nessa época, jogos em mundo aberto simplesmente não existem. E as novidades eram o primeiro jogo do Mario, Duck Hunt e, sei lá, Wrecking Crew. Isso tudo em 1985. Agora vamos pro ano seguinte, 1986. Não, o ano seguinte de 1985 é 2015. Mega Man, Castlevania, que inclusive foi o jogo que o Vitor citou no vídeo dele. Mas aí é que tá, nesse ano uma franquia se destacou um pouco mais que as outras. Era um jogo que provavelmente ninguém na época sabia jogar direito, principalmente se você não sabia ler inglês. Se esse era o caso, você só cagava pro jogo mesmo. A franquia que eu tô falando e o assunto principal desse vídeo é a franquia The Legend of Zelda. Muita gente conhece Zelda hoje em dia, então todo mundo sabe sobre o que são esses jogos. Mas imagina numa época que o comum eram jogos de plataforma e do nada surge um jogo que te taca nesse mundo enorme, que você vai pra onde quiser e quando quiser, e o jogo simplesmente não te fala pra onde cacete você tem que ir. セグインテイマオ、ボルデイクサウマカベルナアクイプラボケテルクリオシダデイエントラ、ビーオーレストエコムボケ、ホダセ。 Caverna escondido, buraco escondido debaixo de árvore, itens diversos, músicas legais e principalmente muita frustração. Porque pensa num jogo difícil pra cacete. Encosta num bicho e morre. Você anda e morre. Você respira e morre. Você morre e você morre. Mas beleza, esse jogo foi revolucionário. O mundo era enorme e tinha muita coisa pra fazer. Agora vamos pro ano seguinte, 1987. E é lançada a continuação do que já era incrível, Zelda 2, The Adventure of Link. Eu não sei se isso realmente aconteceu, mas eu fiquei imaginando o pessoal pensando, nossa, a continuação desse jogo deve ser absurda, é cheio de coisa com um mundo ainda maior e tal. Aí o jogo lança e ele na verdade é um jogo 2D e não tem nada a ver com o primeiro jogo. Eu pessoalmente não sou o maior fã desse jogo, mas isso deve ser porque ele é difícil e bugado. Ele é muito confuso e caralho, se o primeiro já era uma praga, esse aqui é uma infestação inteira. Tanto que esse é um dos únicos Zeldas que eu não consigo zerar justamente por ser difícil pra cacete. Oh God! Oh yeah! Oh yeah! He most certainly is. Would you break your fucking block? Mas tá, vamos deixar esse jogo pra lá, porque eu não joguei tanto ele, tá? Tá, vamos lá. Agora já estamos na geração seguinte, 1990, Super Nintendo e Sega Genesis, ou Mega Drive, se você preferir. Nessa época a gente tem verdadeiras joias, como Super Mario World, o primeiro jogo do Sonic, F-Zero, bastante coisa legal. E como o Zelda já era uma franquia muito famosa, era mais do que óbvio que o Super Nintendo teria o próprio Zelda dele também, né? E aí que em 1991 a Nintendo vem com uma bomba chamada Zelda A Link to the Past. E pensando num joguinho pico. Ele voltou pro estilo de gameplay com a câmera de cima, ou seja, voltou do jeito certo, né? Zelda 2. Ele tem gráfico melhor, tem muito mais itens, a história é um pouco mais desenvolvida e tem muito mais detalhes em comparação com os que vieram antes. Tem dungeon pra cacete, todas elas são boas. A música é... Porra, a música é muito foda, caralho. Enfim, muita coisa nele é boa, mas esse aqui eu tenho um pouquinho mais de coisa pra falar em comparação com os outros dois. Eu conheci esse jogo naqueles emuladores de console, tipo essa merda aí. Eu já conhecia a Zelda nessa época, mas eu nunca tinha jogado esse jogo em específico. E tinha ouvido falar muito pouco dele. Aí quando eu vi que tinha um Zelda pra uma plataforma mais antiga, eu fiquei muito feliz, eu fiquei interessado no jogo. Só que quando eu abri o jogo, eu achei muito estranho, eu fiquei muito confuso. Já no início mesmo, naquela parte que tá chovendo, todo mundo sabe o que tem que fazer aqui. É só você tirar esse mato do caminho, entrar nesse buraco e tá lá Albert Einstein, você tá na parte subterrânea do castelo. Uau! Eu nem cheguei a fazer isso, eu só entrei no jogo, fiquei perdido e nunca mais toquei nele por anos. Aí se passou bastante tempo, eu conheci Zelda um pouco mais e eu voltei pra esse jogo. E eu zerei ele todo na raça, sem ver nenhum dos episódios do Guilherme Oz, pra saber o que eu tinha que fazer nessa dungeon do gelo. É bem específico, mas é 100% verdade. Foi ele que introduziu a Master Sword, que é a espada suprema que foi usada na maioria dos jogos seguintes. Ele também introduziu a barra de magia. Esse é um jogo completo em todos os sentidos. Aliás, queria abrir um parêntese aqui pro som que faz quando você vai pro Dark World e vice-versa. Beleza, falei bastante sobre esse jogo e agora vamos para uma época mais distante. 1998. Aqui é onde as coisas ficam interessantes. O Nintendo 64 já estava no ar, jogos tridimensionais de última geração, uau! Whoa, nice. Zelda Ocarina of Time.
Todo mundo conhece esse jogo, você conhece, sua mãe conhece, sua tia conhece, sua avó conhece, o planeta Terra inteiro conhece. Ele foi uma revolução na época, blá blá blá, você sabe do que eu tô falando. Eu, ao contrário de muitas pessoas aí, só fui jogar esse jogo depois de muito tempo. Isso foi tanto uma coisa ruim como uma coisa boa também. Ruim porque eu acabei jogando essa obra de arte muito tarde, e bom porque eu não tive a bolha de nostalgia absurda que as pessoas têm com esse jogo. Tipo, sério mesmo, é muito exagerado como as pessoas exaltam esse jogo, muito além do que elas deveriam. Claro, todo mundo tem opinião, é claro que tem aquelas pessoas que têm um vínculo de nostalgia muito grande com esse jogo e defendem ele com a alma, só que assim, isso é uma opinião. Da mesma forma que eu não achar ele tão bom assim, também é opinião. Agora, quando vem alguém falando disso como se fosse um fato, tipo, Zelda Ocarina of Time é revolucionário porque ele influenciou todos os outros e ele é isso e aquilo, por isso é o melhor de todos. Vai tomar no teu cu. Enfim, voltando pro jogo aqui, né? Ele é muito bom. Bom de verdade. Pra época, então, puta merda. Se tinha um padrão pros jogos da época, os jogos bons estariam aqui e o Ocarina estaria, tipo, aqui. Agora, por que eu tô falando tão bem dele, sendo que eu acabei de dizer que ele não é tão bom assim? Porque, primeiramente, apesar desse jogo não ter perdido o brilho dele e dele seguir sendo um puta jogo foda, muita coisa dele foi ultrapassada pelos outros e isso tá muito na cara, pelo amor de Deus. Apesar disso, ele segue sendo uma obra de arte. Ah, é, eu preciso lembrar que a primeira aparição do Ganondorf foi nesse jogo aqui. Simplesmente o ruivo bombado mais foda dos animes, cara. Falando da minha experiência agora. Eu lembro que antes de eu conhecer esse jogo de fato, um dos únicos contatos que eu tinha era com o Zelda Wind Waker, que a gente vai falar daqui a pouco. E eu tinha memórias vagas do Twilight Princess também, que a gente também vai falar daqui a pouco. Aí, certo dia eu vi uns vídeos desse jogo naqueles canais de curiosidade, sabe? Tipo do Guzang. E eu acabei me interessando pelo jogo. Só que aí é que tá, eu não tinha Nintendo 64 e eu não sabia baixar emulador no PC. Então qual foi a minha alternativa? Usar um emulador no celular, é claro! No início foi uma experiência bem legal, eu tava adorando o jogo. Só que por algum motivo, quando eu chegava nessa parte aí, o jogo morria e parava de funcionar. Que legal! Aí eu desisti de jogar esse jogo igual eu tinha feito com A Link to the Past. E só fui jogar depois de mais um tempinho. Até que eu joguei, consegui passar dessa parte maldita sem o jogo explodir e consegui zerar ele. E eu amei o jogo, o final dele é bem emocionante. Não vou dar spoilers aqui, por mais que seja um jogo de 25 anos atrás. Enfim, o Ocarina of Time é um jogo bem importante. Por mais que eu acredite que algumas pessoas exageram na hora de falar bem desse jogo. E eu respeito todos que têm algum afeto por ele, porque eu também tenho com outros Zeldas e eu sei como isso é. Provavelmente esse jogo mudou a vida de muita gente pra melhor aí, e eu reconheço isso. Muitas vezes a gente tá num momento difícil da nossa vida e quer alguma coisa pra esquecer os problemas, e esse jogo é um ótimo voluntário, digamos assim, né? O Ocarina of Time serviu de inspiração pra diversas gerações de jogos e foi o pontapé inicial pra uma coisa que viria a ser cada vez maior conforme o passar do tempo. Mas, se você tiver oportunidade, deixa essa versão do 64 de lado e joga a versão de 3DS. Essa sim é boa. Agora vamos para um tempo não tão distante, no ano de 2000. Zelda já estava no auge da glória depois do Ocarina, mas o próximo jogo não demorou muito para chegar e nesse ano a continuação direta do Ocarina já chegava, o grandioso Zelda Majora's Mask. É meio irônico chamar esse jogo de The Legend of Zelda, porque a Zelda só aparece num flashback e nunca mais é citada, mas tudo bem, vamos só ignorar isso. Esse jogo ficou pronto em bem pouco tempo, ele ficou aproximadamente só um ano em desenvolvimento e eu não faço ideia de como eles conseguiram deixar o jogo tão completo em tão pouco tempo. Eu tenho certeza que muita gente que nunca nem jogou Zelda conhece o Majora's Mask por causa daquelas creepypastas imbecis que deixou o pessoal com um pouco de medo desse jogo, tipo aquela do Ben Drowned. Eu vou sobrar o teu sim, eu sou o fantasma do mal, eu vou afogar. Vai tomar no cu. Enfim, confia em mim, se você se afastou desse jogo por ele ser assustador, pode jogar sem medo porque ele não vai te dar medo. Quer dizer, talvez algumas coisas te deixem meio desconfortável, mas ele não é assustador, eu juro. Se você jogar, você vai ver que ele é muito mais dark e melancólico do que assustador, kkkk, very spooky. Aí uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, quando eu digo dark, eu não quero dizer que o jogo é Edge, Shadow the Hedgehog, Linkin Park. É só uma fase, mãe. Quando eu digo dark, é porque ele aborda temas mais sérios do que o convencional. Eu não vou dar spoilers aqui, mas provavelmente tem uns momentos que vão te deixar meio emocionado, ou então vão te fazer refletir sobre alguns temas específicos. Tipo esse cara, ele aposta numa corrida contra você, e se você ganhar a corrida e colocar a máscara de Deku Scrub, que caso você não saiba é essa abominação da natureza aí, ele te olha e fala que quando olha pra você em forma de Deku Scrub, ele se lembra do filho dele que saiu de casa há muito tempo e quando ele aposta a corrida com você, ele se lembra dele. Agora, o que aconteceu com o filho dele? Não seja um jogo pra saber. Ok, voltando ao assunto. Sobre minha experiência com ele. Eu, assim como a maioria das pessoas, conheci esse jogo com aquelas creepypastas que eu disse antes. Mas, na verdade, eu não joguei ele exatamente por isso. Eu conheci ele por conta disso, mas eu só fui jogar depois de ter zerado o Ocarina of Time. E, meu Deus do céu, que jogo difícil do caralho. Se você for jogar isso, só toma cuidado, porque as dungeons são bem
bem mais difíceis do que a do Ocarina. E sim, a dungeon do Templo da Água do Majora é mais difícil do que a do Ocarina. E se você acha o contrário, não tem problema nenhum, você só tá errado. Esse jogo é muito bom, é claro, mas ele tem erros. Muitos erros. O jogo envolve esse sistema de tempo. Você tem um tempo limite de 3 dias para impedir que essa lua maldita vinda diretamente do inferno caia na Terra e destrua o mundo inteiro. Mas você pode manipular o tempo de algumas formas. Você pode fazer o tempo ficar mais devagar, você pode avançar no tempo. E caso você sinta que fez o suficiente, você pode voltar no tempo desde o primeiro dia, mas fazendo isso você faz seus itens zerarem. Parece ser uma mecânica interessante e realmente é. Mas como o jogo envolve tempo, se você quiser fazer alguma side quest, e você vai precisar, considerando que esse jogo é um porre, se prepara pra esperar, e esperar, e esperar, e esperar. Literalmente você fica parado, esperando alguma coisa acontecer, pra aí sim você poder avançar na porra da side quest. Sério, isso não é design inteligente, isso é burrice. Isso é burrice, é a única explicação. Ah, e uma coisa, se por acaso você estiver numa dungeon e o terceiro dia estiver próximo de acabar, sinto lhe dizer, mas você se fudeu, pois você vai ter que voltar desde o início do primeiro dia sem item e sem dinheiro. Muito obrigado, Majora's Mask. Também vale lembrar que esse jogo tem umas cenas assim meio traumatizantes, tipo essa do Link correndo do Deku Scrub gigante, que parece que o Link só, sei lá, cheirou pó e começou a ver coisa do além. Essa merda dessa cena da transformação da máscara. Sério, quem pensou que isso era uma coisa leve de se ver? Porque o significado das máscaras são bem leves assim, né? Quer dizer, ela só tem almas de pessoas dentro delas, assim, coisa leve. Apesar desse jogo ter suas bizarrices, eu acho que ele é uma daquelas experiências que valem você experimentar, pelo menos pra ver como é, e você tem grande chance de gostar. Então, testa esse jogo, sério. Ele é muito bom. Agora vamos pra 2002. Antes de falar qual é o jogo aqui, eu quero que vocês imaginem a seguinte situação. A Nintendo anuncia o mais novo console dela, mostrando gameplays e outras coisas sobre ele. Você vê o Link e o Ganondorf lutando com gráficos realistas impressionantes, principalmente considerando a época. Automaticamente você fica de queixo caído e pensa: uau, mal posso esperar pra ver o próximo Zelda. Ele vai ter gráficos ultra realistas e vai ser o melhor jogo do planeta Terra. Aí chega 2002, a Nintendo lança o trailer do próximo Zelda. Você fica empolgado querendo saber como o jogo vai ser, como seria um Zelda de última geração, e quando você abre o trailer, é um Zelda com gráfico de desenho animado com aparência infantil. Pois é, isso não parece ser um problema hoje em dia, considerando que todo mundo já perdeu o preconceito com esse jogo, mas eu quero lembrar a vocês que o jogo anterior desse foi o Zelda Majora's Mask. Foi o Majora's Mask. O Wind Waker e o Majora's Mask são quase que opostos no sentido de atmosfera, porque o Majora's Mask tem um tom bem melancólico e sombrio, e o Wind Waker tem um tom mais calmo e tranquilo. Não é pra menos, né? As pessoas começaram a atacar o pau desse jogo por causa do estilo gráfico de cel shading, que é o gráfico que dá esse visual de cartoon pro jogo, e muitas pessoas acabaram perdendo uma experiência incrível por conta de puro preconceito. Eu garanto pra vocês, não julguem o livro pela capa. Nesse caso, o jogo pela capa. Apesar dessa capa ser bem bonita. Meus amigos, esse jogo é uma maravilha. Agora, talvez você deve estar se perguntando. Eu acho, né? Eu não dei somente pra saber. O que diferencia esse Zelda dos outros Zeldas? É que ele é um Zelda que se passa no mar. Cavalo? Não, agora é bar, terra e campos verdes? Não, agora é água, teu filho da... A grande diferença é a mecânica de navegar pelo mar usando esse barco velho desgraçado. Então você pode encontrar tesouro escondido no mar, você pode encontrar ciclone, até o Kraken. Você pode encontrar um Kraken. Tudo bem que não é literalmente um Kraken, é só uma lula, um polvo gigante. Mas eu prefiro chamar de Kraken porque soa muito mais legal, então eu vou chamar de Kraken. Se você não acha isso legal o suficiente, eu vou te dar 2 motivos pra você jogar isso. Eu não vou entrar muito em questão da lore aqui, porque já tem um monte de vídeos sobre isso. Mas caso você não saiba, a maioria dos Links são reencarnações diferentes de outros Links. E todos eles são escolhidos pelos deuses, né? Os eventos do Wind Waker acontecem depois do Ocarina of Time. Seguindo a lógica, o Link do Wind Waker seria uma reencarnação do Link do Ocarina of Time, correto? E se eu te falar que... não. Por conta dos eventos do Ocarina of Time, a alma dele não tá nessa linha do tempo aqui. Então é impossível o Link do Wind Waker ter reencarnado de uma pessoa que a alma dele nem existe. Então isso significa que literalmente na primeira metade do Wind Waker, você tá jogando com um garoto de 12 anos aleatório que coincidentemente se chama Link e é loiro. Que coisa, não? E eu disse na primeira metade, é porque logo depois o Link faz um teste dos deuses numa dungeon lá, passando por desafios, e vira o escolhido à força. Eu não sei se vocês entenderam, mas eu disse que um garoto de 12 anos aleatório obrigou os deuses a escolherem ele à força. Isso é um absurdo. O Link é
pica, meu irmão. Sobre a minha experiência com esse jogo agora. Eu lembro que meu primo tinha um GameCube, que ele tinha ganhado de um outro primo. Nesse GameCube veio alguns jogos tipo Donkey Konga, que era um jogo de ritmo do Donkey Kong. Meio estranho, mas era legal. Tinha um Zelda que eu vou falar já já, e tinha um outro Zelda que era o Wind Waker, que a gente quase nunca testava, e quando testava eu não sabia sair do tutorial do jogo. Mas depois de muito tempo eu lembrei que esse jogo existia e resolvi testar ele de novo por emulador no PC. Sim, nessa época eu já sabia usar o emulador de PC. Aí eu joguei, zerei, que graças a esse filho de uma puta que foi muito mais demorado que deveria. E não só ele virou meu Zelda favorito, como na verdade ele virou meu jogo favorito de todos os tempos. Sim, eu gostei dele tanto assim. Ah é, eu preciso lembrar pra vocês que isso saiu em 2002, GTA Vice City saiu nesse ano. E apesar dele ser bonito, ele... convenhamos, né? Ele é feio pra caralho hoje em dia. Mas o Wind Waker não. Por isso que o gráfico em cel shading é tão incrível. Ele dá um detalhe que faz o jogo não parecer tão velho, mesmo ele tendo mais de 20 anos. Inclusive eu me assustei quando eu descobri isso escrevendo o roteiro. Enfim, esse jogo tem um feeling diferente dos jogos anteriores e tudo nele te faz sentir bem. É um jogo diferente desses, tem o intuito de ser super, hiper, mega realista, que só querem sugar seu dinheiro e te fazer de trouxa. Ele tem muitos momentos memoráveis e faz parte pra caralho da minha infância, e com certeza ter jogado esse jogo melhorou muito a minha vida. Acho que eu posso dizer que eu senti com esse jogo o que as pessoas sentiram com o Ocarina of Time, sabe? Mais uma dica: se você tiver a oportunidade, joga a versão HD do Wii U, porque o Wind Waker original de GameCube, apesar de ter um lugar no meu coração, tem seus momentos bem duvidosos, principalmente envolvendo esse arrombado aqui. Se você jogou, você sabe do que eu tô falando. E o Wind Waker HD melhora e muito o Wind Waker original, sem contar que o jogo, além de mais dinâmico e divertido, também é bem mais bonito, apesar de eu gostar muito da estética do original. O Wind Waker HD é a versão definitiva porque ele corrige vários erros da versão original e ainda tem umas paradas a mais. O jogo original, por ser de GameCube, roda a 480p, enquanto a versão HD do Wii U roda a 1080p. A mecânica de navegar também foi bastante aprimorada, porque eles adicionaram um item novo exclusivo dessa versão chamado Swift Sail. Basicamente o que a Swift Sail faz é te permitir navegar bem mais rápido do que a vela comum do jogo. Isso era um problema na versão original porque não tinha tanta coisa pra fazer no mar, mas na versão HD isso foi resolvido graças a Swift Sail. Essa versão é tão melhor que consertaram até a quest desse idiota aqui. Sim, ela é boa nesse nível. Enfim, é basicamente isso. O Wind Waker é um Zelda maravilhoso e eu garanto que se você não jogou ainda e planeja jogar, você não vai se arrepender. Principalmente se for a versão HD. Beleza, falei pra cacete desse jogo e agora vamos avançar pro próximo. Tiveram jogos aí nesse intervalo de 2002 pra 2006. Zelda Four Swords Adventures, que ninguém jogou, inclusive eu. E Zelda The Minish Cap, que ninguém jogou também, mas é infinitamente melhor do que o Four Swords Adventures. E pelo menos esse eu joguei. Eu queria poder falar mais dele aqui, mas meio que não tem nada de interessante pra falar, tirando o fato dele ser um Zelda 2D muito legal, então... foi mal, Minish Cap, vou ter que deixar vocês de lado. Agora vamos pra 2006. Coincidentemente, um ano que nasci, olha que legal. Na verdade, antes de chegar nesse jogo, eu preciso contar umas paradas que aconteceu antes do próximo Zelda ter sido lançado de fato. O povo ainda tava com aquela frescurite atacada com o Wind Waker, mimimi, vocês sabem. Aí os caras que cuidam da franquia Zelda ficou tipo, pô, rapaziada, não gostou desse bagulho aqui não, mano. O que a gente pode fazer, ô chefia? Bora dar pra eles o que eles querem então, né? Eu não sei o que as pessoas pensaram, até porque eu não tava lá, mas eu pelo menos acredito que a expectativa do pessoal tava meio baixa por causa do Wind Waker. Aí na E3 de 2004 a Nintendo participou e mostrou alguns jogos dela. Foi aí que em um certo momento apareceu isso aí. Mano, sinceramente, eu preciso falar alguma coisa aqui. Essa é uma das revelações mais fodas da história da E3. Zelda Twilight Princess tinha sido revelado e mostrado ao público pela primeira vez. Você sente na alma o pessoal gritando de felicidade. Você consegue ver que aquele lançamento era um bagulho grandiosíssimo.
E esse momento com certeza ficou marcado na história dessa franquia. Aí, beleza, o jogo foi anunciado, saíram uns trailers aí e foi revelado que o Link iria virar um lobo. Tipo, não tô falando lobisomem, tô falando literalmente o lobo, o animal lobo. Link Fury. Pronto, agora não precisa fazer piada disso porque eu já fiz. Aí, em 2006, o jogo lançou e ele foi relativamente aclamado. Recebeu umas notas bem altas aí no Metacritic. E foi, em geral, até que bem recebido, com exceção da versão de Wii, que teve umas críticas aí por causa do controle de movimento. E eu não culpo quem fez isso porque realmente é uma grandíssima de uma merda. O diferencial das duas versões, além do controle de movimento, é o seguinte: 90% das pessoas no mundo são destras. Então você segura o Wii Remote com a mão direita. O problema é que o Link é canhoto. Então eles pensaram assim: putz, o diferencial da nossa máquina aí é o controle de movimento. A gente tem que implementar isso de alguma forma, mas o Link é canhoto. Já sei. E se a gente só trocar a espada do Link na programação do jogo? Não, trabalho demais, espelha a porra do jogo inteiro. Dinheiro. Aí decidiram espelhar o jogo todo. Tudo que era no leste agora era no oeste e vice-versa. Isso é um detalhe meio bobo, mas é uma coisa tão estúpida. Era literalmente só colocar a mão do Link na mão direita e pronto. Mas não, vamos espelhar tudo porque sim. Tá falando do jogo em si agora. A mudança principal foi, como eu falei, a mecânica do lobo. Agora você pode morder, cavar e usar seu sentido animal para ver umas coisas escondidas no cenário. Ela é uma mecânica bem interessante que deixa o jogo bem divertido, exceto pelo fato de que tem 3 sessões específicas que você é obrigado pelo jogo a achar essa merda desses insetos na forma de lobo, que é chato. É muito chato, mas quando você consegue trocar entre a forma humana e a forma de lobo, aí sim fica nota 10. Mas falando sério, a mecânica de lobo é um negócio bem diferente, porque dessa vez você tá controlando um animal e tá limitado aos movimentos dele. E isso é uma coisa bem interessante, principalmente quando você usa ela pra puzzles e coisa do tipo. Eu gosto também do tanto de detalhe que o Wolf Link tem. Tipo, poderiam tranquilamente só transformar ele num lobo genérico, mas decidiram colocar detalhe pra caramba nele. Tipo essas tatuagens, essa corrente aí. Putz, eu esqueci de falar que esse jogo tem a melhor mecânica na história, que é você poder segurar os cachorros no colo. Ah, aproveitando que eu falei de animais, na forma de lobo você pode conversar com os animais. Pode ser pato, gato, cachorro e até pona. Inclusive esse jogo tem a sidequest mais fofa e ao mesmo tempo a mais desgraçada de todas, que é um pique-esconde de gato. Você tem que achar os 20 gatos na forma de lobo nessa sidequest e é genial. É só isso, é genial. Sério, esse jogo devia ter ganhado o GOTY de 2006 só por causa dessa sidequest sozinha. This year, the game of the year goes to Zeldinha Princesa Crepúsculo. E uma mecânica muito foda que nunca mais voltou por algum motivo é a mecânica de você poder usar a espada enquanto você anda. Parece uma coisa bem estúpida, mas é absurdamente útil e satisfatório. E por algum motivo esse é o único jogo que tem isso. Nem os Zeldas novos tem isso. Por que, Djalnuma? Me diz por quê. Esse jogo também tem a melhor personagem de todas, que é a Midna. A Midna é a companheira do Link nesse jogo. Ela é o equivalente da Nave do Ocarina of Time e do barco do Wind Waker, só que muito melhor. Ela é uma personagem incrível porque não só ela tem muita importância na história, como ela é de longe um dos personagens com mais personalidade na franquia inteira. A Nave, por exemplo, te ajuda porque disseram pra ela que tem que te ajudar e foda-se, ela te ajuda. A Nave não tem personalidade, basicamente. Fora que ela não serve pra porra nenhuma. A Midna, por outro lado, é muito mais desenvolvida, fora que quanto mais você avança na história, mais você gosta dela. Ela deixa o jogo mais interessante porque ela é muito sarcástica. No início ela é muito babaca. Ela é maravilhosa. E o jogo fica muito mais divertido com ela. Eu espero de verdade que em algum momento da franquia a gente receba um personagem tão carismático e engraçado, maravilhoso que nem a Midna. A Midna é incrível. Outra coisa que é bom de elogiar são as dungeons desse jogo. Só pra vocês entenderem, os Zeldas que vieram antes desse costumavam ter tipo que um padrão. Era dungeon que parecia dungeon mesmo. Dungeon na floresta, de fogo, de água. Mas esse aqui as dungeons são tipo mansão de um casal de Yeti, templo abandonado no deserto, uma dungeon que se passa inteira no céu, enfim. Todas elas são foda demais e isso é um ponto que faz o jogo ter mais identidade, digamos assim. E eu esqueci de falar das músicas, velho. Mas será que a música é boa?
Sim, é boa. Mas esse jogo obviamente não é perfeito, né? Tipo o tutorial. O tutorial é tão longo que quando você chegar na primeira dungeon, você já vai ter passado nesse mesmo lugar pelo menos umas 3 vezes diferentes. A primeira é quando você tem que salvar esse merda aqui dos moblins. A segunda é quando você tem que pegar aquela merda daqueles insetos. E a terceira vez é quando você entra na dungeon de fato. Mas pelo menos quando você consegue sair da área do tutorial do jogo, o jogo fica melhorzinho, exceto pelo fato de que você ainda tem que fazer a missão dos insetos em mais 2 lugares. Inclusive a última é a pior delas. Por quê? Esse jogo também tem uns itens meio inusitados, tipo um spinner, que é tipo uma plataforma que tu usa pra grudar na parede, que é idiota, não é ruim, é só idiota. Agora sobre aquilo da minha experiência com o jogo, blá blá blá, vocês sabem. Lembra quando eu falei que tinha outro Zelda junto com o Wind Waker? Então, esse era o outro. E ao contrário do Wind Waker, esse eu consegui ver muito mais coisa. Mas, de novo, o tutorial era tão longo que eu nunca cheguei nem perto de ver alguma coisa depois da primeira dungeon. Tempo depois o GameCube do meu primo tava, sei lá, faltando algum fio, alguma coisa assim. E minha tia, pra resolver o problema, foi lá e jogou a porra do GameCube fora. Muito obrigado, tio. Eu podia ter um GameCube hoje, mas agora ele virou sucata. Passou muito tempo e eu tinha esquecido desse jogo até que eu comecei a assistir a série do Guilherme Oss. Lembrei na hora do jogo que eu jogava no GameCube do meu primo. Fala aí, pessoal do Ultimate Gamer BR, tudo beleza? Aqui me fala o seu amigo Guilherme Oz e não, você não leu errado. O vídeo de hoje é o início da série do game The Legend of Zelda Twilight Princess. Acho que essa foi a primeira parte da era pós-GameCube do meu primo, digamos assim. Depois eu aprendi a baixar emulador e depois de ter zerado o Wind Waker eu fui e parti para zerar o Twilight Princess no emulador do PC. Só que o que eu não sabia é que tinha uma configuração que era obrigatória ser ativada no jogo para ele não rodar igual uma batata. Mas eu não sabia dessa opção. E eu joguei o jogo inteiro praticamente a 3 FPS. Mas quando eu descobri essa porra dessa opção eu zerei ele de novo e ele se provou tão bom quanto eu me lembrava. Na verdade, junto com o Wind Waker ele virou meu jogo favorito também. Só que ironicamente, ao contrário do Wind Waker, que as pessoas não gostaram de início e perderam o preconceito, esse jogo na verdade foi bem recebido e foi perdendo a quantidade de pessoas que gostaram. Isso não faz sentido, cara. Ainda bem que isso já diminuiu e eu já vejo gente gostando mais dele e do Wind Waker. E eu fico muito feliz com isso. Esses jogos são importantes pra cacete pra mim. Me dá muita nostalgia sempre que eu jogo um deles. Em algum momento eu chego até a chorar quando eu zero um deles. Parece exagero, mas é verdade. E eu ficaria muito feliz se você tentasse dar uma chance pra esses jogos, caso você não tenha jogado muitos Zeldas. E mesmo se você não gostar, eu fico feliz se você pelo menos testar como eles são, pra ver se você gosta. Eles são incríveis. Agora, nesse intervalo de 2006 pra 2011, uns outros jogos lançaram. Zelda Phantom Hourglass de Nintendo DS, foda-se ninguém liga. Zelda Spirit Tracks, também de Nintendo DS, foda-se ninguém liga. E Link's Crossbow Training, que ninguém jogou e ninguém se importa. Eu não vou falar dele. Aí chega 2011 e chega o mais novo Zelda Mainline em 3D. Zelda Skyward Sword. E como eu explico isso? Ele também não foi tão recebido, mas a diferença é que ele não ganhou tanto respeito que nem os outros dois anteriores e eu vou te dizer o porquê. Bom, todo Zelda ele sempre tem uma mecânica que diferencia ele dos outros Zeldas. A mecânica do Wind Waker foi o mapa no mar, o do Twilight Princess foi o lobo. E o desse aqui são os controles de movimento do Nintendo Wii. Tudo usa o controle de movimento. A espada, o estilingue, o arco e flecha, tudo usa. E funciona, não é a pior coisa do mundo, não buga nem nada. Mas é que o que atrapalha é que você usa controle de movimento demais. No Wii então era muito pior, porque se você não lembrasse de colocar aquele bagulho de agarrar o remote na mão, tinha a chance de tu tacar, sei lá, aquele bagulho longe. E apesar dos movimentos funcionarem, às vezes você tem que recalibrar toda hora e isso acaba enchendo muito o saco e isso dá vontade de desistir de jogar. Tem um probleminha nessa versão que também enche muito o saco, que é a sua companheira. Essa entidade que na verdade é o espírito da Master Sword, que tem o nome de Fai. Pra você que não sabe, todo Zelda tem um sistema de companions que tem alguma relação com a história do jogo, e alguns até estabelecem as mecânicas principais deles. A Nave do Ocarina, o barco do Wind Waker, a Midna do Twilight Princess, todos eles se encaixam nessa categoria, assim como a própria Fai. O barco te ajuda a navegar, a Midna transforma você em lobo, só que no caso da Fai, como que eu digo isso? Ela é tão útil quanto um fidget spinner. Levando em consideração a minha analogia, você provavelmente deve saber que o que eu quis dizer é que a Fai não serve pra porra nenhuma. Na verdade ela até faz umas coisas, mas são umas coisas tão idiotas que nem vale a pena citar aqui. Na verdade não só ela não te ajuda, como ela te atrapalha, na verdade. Tem uma coisa que ela faz que virou até meme na comunidade de Zelda, que é ela te lembrar de trocar a porra da bateria do controle do Wii toda santa hora. Apesar disso, ela não é completamente inútil, né? Ela tem uma relevância bem considerável na história do jogo. As cenas que ela aparece são até que interessantes, mas na gameplay, que caso você não saiba é a parte principal de um jogo, ela é inútil. Outra coisa que é bem merda nesse jogo: exploração. Antes de falar disso aqui, vamos voltar para o primeiro Zelda. Qual era a novidade do primeiro Zelda exatamente? Acho que a gente pode dizer que foi o grande mundo aberto e, olha só, a exploração. Agora, por que a exploração do Skyward Sword é tão criticada? Sabe por quê?
É porque não existe exploração. Não, brincadeira, tem exploração sim, mas o problema é que ela é mínima. E as coisas que você encontra no free roam são chatas e inúteis. Desculpa ser redundante, mas é meio que isso mesmo, sabe? E esse jogo tem um leve problema também, que é a repetição das áreas que você já foi, o famoso backtracking. Existem 4 áreas no jogo. O céu, que é basicamente a área principal, onde você vai fazer a maioria das coisas. Tem Faron, que é esse lugar meio florestal, que é bem bonitinho. Tem Eldin, que é esse lugar cheio de lava e montanha, que apesar de não ser tão legal que nem Faron, é legal também. E por último tem Lanayru, que é esse deserto gigante que pelo menos pra mim é o mais chato dos 3. Essas todas são as localizações principais do jogo. E acredita em mim, faz todo sentido reclamar de backtracking nessa merda, porque você vai ter que voltar em todos esses lugares pelo menos 3 vezes seguidas. Óbvio que dá uma mudada, né? Você não vai pros mesmos lugares fazer as mesmas coisas, mas não tem como negar que é muito cansativo você ter que ver esses mesmos lugares 3 vezes diferentes. Aí beleza, você tá vendo que eu tô falando mal pra caralho desse jogo e deve estar pensando, putz, esse cara só falou mal desse jogo, ele deve ser uma bela de uma porcaria. Mas é aí que eu te digo que não. O jogo não é a maior obra de arte já feita na história, mas ele tá bem longe de ser ruim. Principalmente quando você lembra que existem essas coisas aqui. Eu não vou falar sobre eles, mas tudo que você tem que saber é que tudo que tem nessas coisas aqui é dor, tristeza e frustração. Ah, onde é que eu tava? Ah, é, Skyward Sword. Esse jogo tem muita coisa boa também que merece ser falada, que muita gente esquece. Ele tem a mesma vantagem do Twilight Princess, que são as dungeons. Inclusive, eu ouso dizer que algumas delas estão no top 3 melhores dungeons da franquia inteira. Duas que eu acho que vale a pena citar são a Ancient Sister, que tem uma área subterrânea bem macabra e tem o melhor chefe do jogo inteiro. E a música dele é muito foda também. E esse que se passa num fucking navio pirata no meio do mar de areia, que na verdade tem o pior chefe do jogo inteiro. Olha isso parece a namorada do Mike Wazowski com obesidade mórbida. O foda é que a introdução desse chefe é muito incrível. Você fica com medo porque ficam saindo esses tentáculos invadindo o barco e inundando ele. A Fart avisa que tá sentindo uma presença maligna fora do barco. E quando você sai, você se depara com isso. Puta que pariu, namorada do Mike Wazowski. Tá voltando pros pontos bons agora. A música também é uma coisa que tem que ser obrigatoriamente mencionada, porque ela é só uma das melhores soundtracks da franquia toda, se não for a melhor. É nessa hora que chegou os intelectuais saudosistas, né? Que vão falar que a Duca ainda não é melhor, e pra vocês, meus mais sinceros, foda-se. E o motivo da soundtrack ser tão foda assim é porque esse é um dos primeiros Zeldas que tinha música orquestrada, então eles poderiam ter um tom muito mais épico. A Ballad of the Goddesses, por exemplo, que é o tema principal do jogo, é uma das mais fodas da história da indústria dos games. É sério, escuta essa porra. Outra coisa muito foda dele é a história, que é bem especial porque ele é um dos primeiros Zeldas cronologicamente. É aqui que é explicado algumas coisas futuras dos jogos, o motivo de ter vários links diferentes, etc. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, já tem muito vídeo falando sobre isso, mas é bem legal. Eu recomendo que você veja, inclusive. E os gráficos? Os gráficos têm uma identidade visual muito pica, porque eles têm esse aspecto meio de pintura, que até combina com o estilo do jogo, né? Agora, pra minha experiência pessoal, blá 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 blá, você sabe. Esse era o único Zelda 3D que faltava eu jogar, porque até então ele só estava disponível no Wii. Só que aí a Nintendo anunciou uma versão HD dele pro Switch, que aí sim eu consegui jogar. No início eu estranhei os controles de movimento, mas depois eu comecei a achar eles surpreendentemente legais, porque era uma coisa que não tem em outros jogos da franquia e realmente pra primeira experiência é um negócio bem interessante. E eu pelo menos achei bem divertido. Aí beleza, eu zerei ele, derrotei esse vampiro gay e meu veredito final foi que ele era surpreendentemente bom, mas num nível bem mais abaixo dos Zeldas em 3D que eu já tinha jogado. Eu sou um cara que prefiro 1000 vezes mais Zelda em 3D, então mesmo que ele seja o mais fraco deles, eu ainda prefiro ele do que basicamente quase todos os 2D. Mas é isso, eu acho que ele é um Zelda incrível, mas se ele fosse melhor pensado, poderia ter sido um jogo muito mais grandioso do que ele foi. Eu acho que se você tá começando na franquia agora, não vale a pena começar por esse, mesmo que ele seja o primeiro cronologicamente, porque jogando ele você vai achar ele meio tedioso e consequentemente isso vai te afastar dos outros jogos. Mas se você já jogou ou zerou alguns Zelda em 3D antes, não tem por que não testar esse. Vai ser uma experiência bem interessante e talvez você goste bastante. Agora entre 2011 e 2017 tiveram alguns jogos tipo Zelda A Link Between Worlds, que é tipo uma continuação do A Link to the Past. Eu não joguei muito ele, mas o pessoal diz que é muito bom, então sei lá, deve ser bom. Só que aí em 2012 a Nintendo anunciou o novo console dela, o Wii U. E é claro que o Wii U teria o próprio Zelda
dele também. Até então não tinha nada sobre esse jogo, mas aí em 2014, o Eiji Aonuma, que é o produtor da série, mostra o primeiro trailer de revelação do ambicioso Zelda do Wii U, que nessa época não tinha nem nome. Esse Zelda era pra ser o Zelda supremo desde o início. Disseram que ele teria um mundo aberto pela primeira vez na franquia inteira, que já é o total oposto do que o Skyward Sword fazia. O Skyward Sword era linear e repetitivo, e esse Zelda do Wii U seria aberto e muito mais diverso em vários aspectos. Mas pra um jogo grande desse ficar bom, é claro que ele precisa de tempo. Então anunciaram ele pra 2015, só que aí chegou 2015 e adiaram ele pra 2016. Aí saiu outro trailer dele mostrando coisa da gameplay, só que aí perto da data de lançamento adiaram ele. De novo, agora o jogo estava marcado para sair só em 2017. Pouco antes dele sair, lançou um trailer muito foda mostrando umas coisas dele, que eu acho que é um dos trailers assim mais épicos que eu já vi no jogo. E o jogo demorou tanto para sair que quando ele lançou, a Nintendo já tinha lançado outro console, o Switch. Ele acabou saindo pro Wii U e pro Switch. Em 2017 saía o Zelda Breath of the Wild. Meu Deus, que jogo imenso. Só pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando, eu vou citar a quantidade de algumas coisas pra fazer nesse jogo. O jogo tem esse sistema de mini dungeons, que são as shrines, que você completa um desafio e ganha um Spirit Orb pra trocar por um Heart Container ou Stamina. Tem os Koroks, que estão escondidos pelo mapa inteiro, e quando você acha um, você ganha uma Korok Seed, que você pode usar pra aumentar seu espaço de itens no inventário. Pra zerar o jogo 100%, você precisa fazer todas as shrines, pegar todas as Korok Seeds e descobrir todas as localizações do jogo. O problema é que no total são 120 shrines, 900 Korok Seeds, e os dois estão espalhados num mapa que tem 226 localizações. Você que terminou isso 100%, meus pêsames, viu? Esse jogo tem uma mecânica também, que é a mecânica de escalar. O Link pode escalar qualquer coisa, exceto quando tá chovendo. É chuva, filha da p***. A mecânica de escalar deixa o jogo bem mais dinâmico, porque você não precisa achar um caminho específico pra subir numa montanha que nem Skyrim, por exemplo. Você pode subir por qualquer área, contanto que você tenha estamina o suficiente, óbvio. Uma coisa legal dele também é que depois que você passa do tutorial, você tem a opção de ir pra 4 localizações diferentes. Uma coisa maneiríssima é que você pode escolher por qual você vai começar e por qual você vai terminar. Não só isso, mas você também pode escolher nem sequer ir pra nenhuma delas e já ir direto pro último chefe. Você vai conseguir passar? Provavelmente não, mas o jogo não te pede. Ele é um jogo de mundo aberto quase que sem limite. Você termina o tutorial e dali em diante você que decide o que você vai fazer e pra onde você vai. E o jogo não vai te interromper. Apesar dele ter objetivos, você não necessariamente precisa deles para conseguir avançar. Eles estão ali, e se você quiser ignorar, tudo bem. Tem muitas formas diferentes de fazer tudo, e é isso que faz esse jogo ser tão incrível. Não é à toa que ele ganhou o jogo do ano de 2017, né? Pra mim, os únicos erros desse jogo são as dungeons, que são muito parecidas e com os designs meio estranhos, e a história rasa, que é basicamente essa. Você acorda num lugar desconhecido, Zelda tá presa no castelo com Calamity Ganon, e se ele ficar solto, o mundo explode e você se fode. Fim. Pra um jogo desse, eu acho que ele merecia ter uma história bem mais detalhada, mas infelizmente não foi o caso. Mas isso não muda o fato do jogo ser incrível, né? Não é à toa que ele é usado de exemplo pra jogos de mundo aberto até hoje. Minhas experiências com ele. Eu vi o trailer desse jogo mais ou menos quando ele foi anunciado, lá em 2014, mas eu não sabia que era Zelda. Eu era muito pequeno e eu meio que caguei pra esse jogo quando eu vi ele. Aí quando chegou o trailer do Switch, também chegou o trailer do Breath of the Wild. Nessa época meu conhecimento de Zelda já era bem maior. Eu acompanhei tudo que era possível desse jogo. Eu lembro das gameplay do Guios, do BRK Sedu, tudo. Eu nunca quis tanto um Nintendo Switch na minha vida. Eu passei 4 anos da minha vida querendo ansiosamente jogar essa merda desse jogo. E em 2021, coincidentemente no dia 3 de março, o dia que o jogo fazia 4 anos, eu finalmente consegui um Nintendo Switch. Nesse exato dia eu comecei a ter uma das experiências mais especiais que eu poderia ter na minha vida inteira. Eu sou fã de Zelda há muito tempo já, e ter esse jogo foi um símbolo de vitória pra mim. Eu nunca vou esquecer do quão feliz eu fiquei andando pelo mapa enorme, explorando tudo que eu podia. Eu acho muito difícil algum Zelda futuro ter essa mesma sensação que eu tive com Zelda Breath of the Wild. É muito difícil. E quando eu terminei esse jogo foi como se eu tivesse me tornado um verdadeiro fã de Zelda, sabe? Se o Ocarina of Time foi revolucionário pra época, acho que eu posso dizer que esse é o Ocarina of Time dessa geração. Eu disse uns minutos atrás que meus jogos favoritos eram o Wind Waker e o Twilight Princess, mas considerando a importância desse jogo pra mim, eu acho que eu posso dizer que meu verdadeiro jogo favorito de todos os tempos é o próprio Breath of the Wild. Eu nunca vou esquecer da significância que esse jogo teve na minha vida. Depois do Breath of the Wild, as pessoas ficaram em dúvida de que rumo a série Zelda tomaria daqui pra frente. Será que ia voltar com o mundo aberto? Será que ia voltar com o estilo original dos anteriores? Ninguém sabia disso até junho de 2019, na época da E3. Inclusive, hip E3. E no final da Direct apareceu o trailer de um Zelda que todo mundo achou que fosse uma DLC nova do Breath, por usar o mesmo estilo gráfico. Aí no final do trailer é revelado que na verdade não era uma DLC e sim um jogo completamente novo. Mas essa era a única notícia até então. Não revelaram nada além disso. O jogo então ficou
praticamente 2 anos em silêncio, sem nenhum trailer sequer dele. Na verdade, nesses 2 anos, a única coisa que saiu envolvendo Zelda foi o Hyrule Warriors Age of Calamity, que é um spin-off no mesmo estilo de outro spin-off do Wii U, que se chama só Hyrule Warriors, e um remaster do Skyward Sword rodando a 1080p e 60 fps dessa vez. Inclusive, Nintendo, Twilight Princess HD e o Wind Waker HD no Switch quando, hein? Tá na hora, viu? Aí na E3 de 2021 foi lançado outro teaser da continuação do Breath of the Wild, só que dessa vez com algumas coisas envolvendo o gameplay. Esse teaser, apesar de ter sido bem legal, não revelou praticamente nada do jogo, porque as pessoas nem sequer o nome do jogo sabiam ainda. Já tinha umas suspeitas, tipo Zelda Breath of the Darkness, que é um nome horrível, a Princess Madness, que também é um nome horroroso, mas o nome de verdade só foi revelado em trailer de 2022, e o nome era The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ou se você for japonês, Zelda no Densetsu Tears of the Kingdom. Só que mesmo com esse trailer, as informações sobre esse jogo eram pouquíssimas. Pelo jogo ser parecido com Breath of the Wild, tanto graficamente quanto em outros aspectos, muita gente acabou ficando meio inseguro com esse jogo, achando que ele ia ser só uma DLC do Breath of the Wild em forma de jogo. Aí em março de 2023, o Aonuma postou o primeiro vídeo de gameplay do Tears of the Kingdom, mostrando as principais novidades e como o jogo funcionava. Todo mundo ficou interessado para ver como é. O vídeo em si, o Aonuma apresentou 4 habilidades novas pro Link. O Recall, que faz o Link rebobinar um movimento de objeto, como se ele estivesse voltando no tempo. O Fuse, que permite que você consiga fundir uma arma, escudo ou flecha do seu inventário com outro objeto, incluindo até outras armas. E dependendo do que você fundisse, você poderia ter efeitos diferentes. A Ultra Hand, que faz com que você cole e descole objetos um dos outros. Eu diria que é a habilidade mais interessante de todas, porque isso te dá possibilidades infinitas do que construir, e deixa o jogo muito mais divertido e te faz ter vontade de ver o que dá pra fazer e até onde você pode ir com a Ultra Hand. E por último tem o Ascend, que faz você acender a luz do seu quarto quando você tá jogando. Por isso que se chama Ascend. Peço perdão por essa piada e prometo que nunca mais eu vou fazer isso na minha vida. O Ascend faz você subir pra um lugar que tá acima de você. É uma habilidade bem útil, porque contanto que tem um teto, ele esteja numa altura adequada, o Link pode ascender em qualquer lugar. O Aonuma focou bastante nessas 5 habilidades, mas não mostrou muito sobre o resto do jogo. E isso deixou os gamers hardcores, parpuros, muito putos e fez todo mundo achar mais ainda que esse jogo era só um Ctrl-C, Ctrl-V do Breath of the Wild. Porque é assim que funciona, né? O jogo pode ter 1000 coisas pra fazer, mas os gráficos são os mesmos, então o jogo vai ser uma bosta. É isso, gente, gráfico é importante, foda-se o jogo, eu quero gráfico. Rolou essa frescura toda por bastante tempo, mas aí o último trailer do jogo saiu, né? E como eu posso dizer, esse trailer fez todo mundo que tava inseguro com o jogo ficar com hype a 1000. Olha essa música, pô. Ganondorf tá no jogo, meu Deus. Dragão. Tem a porra de um dragão, bro. Tem que usa um foguete, tem plataforma de gravidade, brother. Acho que deu pra entender mais ou menos o nível de hype, né? Até que no dia 12 de maio de 2023 o jogo finalmente lançava. Todo mundo tava querendo botar as mãos nessa jossa. Pra surpresa de 0 pessoas, o jogo tava incrível. As habilidades do Link eram muito criativas, como já era de se esperar também. O jogo pegou tudo que o antecessor dele fez e fez melhor. É como se você pegasse o Monte Everest e colocasse outro Monte Everest em cima dele. Esse jogo é assustador de grande. Primeiramente, ele tem um mundo normal, que é basicamente o mesmo do Breath of the Wild, com algumas mudanças. Tem o céu, que é formado por essas ilhas aí, que tem umas paisagens lindas, e eu pelo menos achei muito divertido. E por último tem as profundezas, que é um lugar completamente escuro e medonho, e tem bastante tesouro. As shrines também voltam aqui, só que agora tem shrine no céu e no mundo normal. Não tem shrine nas profundezas, mas no lugar delas tem essas raízes brilhantes aí. Ela serve principalmente para iluminar a área ao redor dela, mas ela tem uma utilidade muito grande que muitas pessoas não sabem. As raízes ficam exatamente embaixo de uma shrine no mundo normal. Então se você achou uma raiz brilhante, mas não achou uma shrine no mundo normal, é só você ir exatamente pro lugar que você achou a raiz, só que no mundo normal. Mas isso não significa que é fácil achar as shrines, porque a maioria delas são bem escondidas pra cacete. Aproveitando que eu tô falando de shrines, localizações, etc, eu vou falar pra vocês aqui alguns coletáveis desse jogo. Esse jogo tem 152 shrines e, veja bem, 1000 Korok Seeds. Puta que pariu. Eu ia falar das localizações também, mas eu não sei exatamente o número exato, mas eu posso garantir que tem pelo menos umas 2 ou 3 vezes mais que no Breath of the Wild, porque agora tem 2 mapas a mais. Pois é, eu não tava exagerando quando eu dei o exemplo do Monte Everest, tá? Sobre as habilidades em si, todas elas são boas, mas tem uma específica que é a estrela do jogo, claramente, que é a Ultra Hand. Com a Ultra Hand, você pode criar basicamente o que você quiser. Por exemplo, uma aranha que se movimenta, um Batmóvel e um robô com uma piroca flamejante. É bizarro o tanto de liberdade que o jogo te dá pra jogar do jeito que você quiser. Os responsáveis por isso são os Zonai Devices. Tem 27 deles e você pode usar cada um pra coisas diferentes. Tipo um canhão, um foguete e um laser. Sim, um laser. Tudo isso que eu falei é muito legal e tal. O mundo é enorme, tem muito coletável, é lindo, é perfeito, é maravilhoso. Mas tem uma coisa que pelo menos pra mim fez eu amar o jogo muito mais do que o normal, que é
Ganondorf. Meu amigo, o Ganondorf desse jogo deixa todos os outros no chinelo perto da magnitude e fodacidade dele. Todas as cenas que ele aparece são as mais incríveis do jogo inteiro. A roupa dele é foda, os músculos dele são foda, o cabelo dele é foda. Ele é FODA. Foda. Esse Ganondorf é o único que me deixou com medo de verdade. E isso significa que eles acertaram muito no personagem dele. Os outros Ganondorfs também eram legais, mas eles não davam tanto medo assim. O Ganondorf do Tears of the Kingdom diz pra você os motivos pra ter medo dele e mostra que ele não tá brincando nem um pouquinho. Que se ele conseguir os objetivos dele, você tá fudido. Sinceramente, mesmo se ele não dissesse nada, olha essa forma de múmia desidratada dele, se não é a coisa mais fofa do mundo. E também é graças ao Ganondorf que esse jogo tem o melhor final da franquia inteira. Eu não quero dar spoiler aqui porque realmente é um negócio que todo mundo que é fã de Zelda devia ver como é. Porque, sério, o final desse jogo vai arrepiar pelos de lugares que você não sabia nem que você tinha. Uma coisa que eu preciso citar também são as dungeons. Como eu falei, isso era um dos erros do Zelda Breath of the Wild. As dungeons do Tears of the Kingdom são exatamente no estilo dos Zeldas antigos. Templo do fogo, da água, do vento, do relâmpago, etc. Só que por mais que as dungeons sejam boas, eu acho que eu não posso falar o mesmo de alguns chefes. Em especial esse aqui, que é um Octorok que se transforma num tubarão de lama que você derrota usando água. Que merda é essa? Sério, que bosta. Os outros chefes também não são grande coisa não, com exceção de um. O Kokera. Olha pra isso, porra. Você tá no ar, perto de uma arca voadora, com a porra de um dragão de gelo gigante que solta tornado com um ataque e vai tomar com esse jeito. Essas dungeons não são as melhores da franquia inteira, mas comparadas com a do Breath of the Wild, elas ganham de 10 a 0. Outra coisa que esse jogo melhorou em relação ao Breath of the Wild foi a história. Ela não é a melhor da franquia, nem de longe. Eu ainda acho que a do Skyward Sword é melhor, e a do Twilight também. Mas, de novo, em comparação com a do Breath of the Wild, ela é bem melhor. O único problema dela é que ela tem uns furos, por envolver viagem no tempo e tal, e ela acaba ficando bem confusa. Mas nada inacreditável que deixa você sem vontade de jogar, são só detalhes mesmo. Esse jogo é sim melhor do que o Breath of the Wild. Ele é tão maior e completo que faz ele parecer pequeno perto desse. Pra mim o problema dele é se parecer muito com o Breath of the Wild em vários quesitos. Tipo o mapa principal, que apesar de ter algumas mudanças, continua sendo muito parecido com o do Breath. Infelizmente isso é uma coisa que não dá pra negar. E explorar as profundezas, com toda aquela escuridão atrapalhando, pode ser bem chato e tedioso. Mas nada disso muda o fato desse jogo ser um absurdo de bom e de grande. Agora minha experiência pela última vez, graças a Deus, eu não aguento mais. Assim como o Breath, eu acompanhei tudo que eu podia sobre esse jogo do início ao fim. Eu vi o primeiro teaser ao vivo naquela Nintendo Direct, eu vi as notícias, eu vi o teaser, o primeiro trailer, o segundo, o terceiro, tudo. Eu literalmente nunca tive tanto hype pra um jogo na minha vida. Eu tô falando sério. O motivo de eu ter tanto hype assim é porque seria o primeiro jogo de Zelda que eu jogaria praticamente no lançamento. Porque agora eu tenho um Switch. Eu fiquei de 2019 até 2023 maluco pra jogar. Eu inclusive gravei umas reações minhas com o trailer que saiu, que vendo agora é absurdamente exagerado, mas na hora meu hype tava tão absurdo que eu só reagi daquela forma no impulso. Não. Puta que... O quê? Puta merda. Me dá o nome. Eu fiquei ansiando por esse jogo por muito tempo, até sair a pré-venda na Amazon, que eu inclusive comprei. O jogo estava previsto para sair dia 18, 6 dias depois do lançamento digital. Beleza, é meio difícil de conseguir esperar até lá, mas eu fiquei até que de boa. Mas aí chegou próximo do dia 18 e a Amazon me avisa que o jogo foi adiado só para alguns dias depois. Só 13 dias depois. Eu fiquei muito puto e triste com isso, obviamente, mas mesmo assim eu esperei. Mas pra variar, a entrega não tava avançando nem um pouco e tinha chance de atrasar de novo. Então eu fui obrigado a comprar em outra loja para chegar para mim só lá pro dia 3 de junho. Ou seja, eu comprei uma coisa na pré-venda para chegar quase um mês depois. A vida é incrível. Mas tá aqui essa bosta, viu? De algum jeito, depois de ser muito ninja e cuidadoso nas redes sociais, eu não recebi tanto spoiler e consegui jogar sem ver basicamente nada do jogo. E como é que eu explico isso? Eu exagerei um pouco no tanto que eu joguei isso. Basicamente eu joguei tanto, mas tanto, que eu zerei o jogo em 5 dias. A minha rotina era basicamente só jogar esse jogo o dia todo. Inclusive não façam isso porque não é nem um pouco saudável. Eu fiz porque eu tava muito hypado e não conseguia sair do jogo se eu não tivesse jogado pelo menos 10 horas por dia. Mas beleza, eu joguei, zerei. E eu notei o quão importante esse jogo foi na minha vida também. Foi o primeiro Zelda que eu consegui ter minha própria experiência, sem precisar ver coisa no YouTube. Eu zerei esse jogo por conta própria. Tudo que apareceu foi novidade pra mim, e isso foi muito surreal, cara. Saber que um dia eu tava lá vendo meus youtubers favoritos jogando e achando que eu demoraria, sei lá, 10 anos pra ter minha própria experiência, pra estar aqui jogando e zerando Zelda Tears of the Kingdom
o Zelda mais recente me deixou em choque. Eu amo esse jogo e ele foi um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida inteira. Eu aproveitei de tudo. Eu usei a Ultra Hand pra criar uns bagulhos sensacional. Zerei o jogo e chorei zerando ele. Fiz todas as 152 shrines. Esse jogo é muito especial pra mim, de verdade. É muito estranho dizer isso de um jogo tão recente, ainda considerando que pouco tempo atrás eu tava só na tela do celular, vendo o povo jogando e eu chupando o dedo, e agora eu tô aqui zerando o Zelda mais recente que tem. Você aí que não tem chance de testar um jogo das gerações novas, relaxa porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Nunca desista do sonho de vocês, porque com bastante paciência você chega lá. Todos esses jogos, toda essa franquia mudou minha vida pra sempre e eu nunca vou esquecer todos os momentos bons que eu tive jogando ela. Que aí pra mim, nada vai ter a mesma sensação de aventura e grandiosidade que ela tem. Oi. Caralho, que demora pra sair isso, hein? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se é que alguém viu, né? Esse é um estilo bem diferente dos vídeos que eu fazia antes. Eu não diria que é uma review, porque, convenhamos, né? Se eu fizesse uma review de todos os jogos, esse vídeo sairia daqui um século. Perdão pela demora também, eu tô editando esse vídeo desde junho, mas nem sempre dá vontade de editar, né? Fora que eu fiquei vagabundeando muito também, isso só fez o vídeo demorar mais pra sair. Enfim, tá aí. Eu planejo fazer mais vídeos que nem esse. Não tão grandes, óbvio, mas nesse mesmo estilo. Vou tentar não demorar tanto, por mais que eu não prometa nada, tá? E obrigado de novo, tamo junto, leque, adeus.